Nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, bem-vindos ao Café Católico. Nesses dias, nos nossos podcasts, nós estamos conversando sobre os dons do Espírito Santo. Vimos os dons infusos, fizemos a introdução aos dons efusos, citando aquela passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E hoje vamos nos deter um pouco mais sobre esses dons. Nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz uma verdadeira catequese sobre esses dons. Ele começa, isso aqui é uma chave de leitura para esses podcasts, ele começa lá no capítulo 12 dizendo assim: a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Isso é uma chave de leitura para nós nesse assunto. Nós não podemos estar na ignorância. Deus não quer que nós estejamos na ignorância. Primeiro, porque esses carismas são dons do Senhor, são dados a quem quer, conforme lhe apraz, é assim que está lá na passagem, e eles são dados para a edificação da igreja. Eles são dados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ora, com relação a esses ou a qualquer dom do Espírito Santo, nós precisamos ter algumas posturas. A primeira é de conhecermos, de sabermos que existe. E é isso que São Paulo começa dizendo. A segunda, meus irmãos, é de não nos fecharmos por preconceito a nenhum deles. Porque em cada dom é Deus que se dá quando doa um dom, um carisma, um dom carismático, um dom infuso ou um dom efuso. É o próprio Senhor que está se dando. Ora, então, uma atitude de não termos fechamento àquilo que o Senhor quer nos dar ou pode nos dar. Porque Ele dá conforme lhe apraz. Mas é preciso que eu primeiro esteja com o coração aberto. Depois, não fazer uma confusão que é comum entre o dom, o carisma, e a pessoa que diz ter o carisma ou que diz usar o carisma. Ora, vez ou outra, quando as pessoas que usam ou dizem usar um carisma, têm ou dizem ter um carisma, dão um contra-testemunho, ou usam de maneira atabalhoada o carisma, a gente, ao invés de reprovar a vida e a atitude da pessoa, a gente vai e quer anular o carisma, né? O carisma sim, mas o carisma não é dela, né? E se ela usou de maneira indevida, responderá a Deus. Nós veremos, inclusive, algumas passagens nesses podcasts sobre pessoas que de maneira indevida usaram os carismas. Ora, essas atitudes são fundamentais. Vamos a duas passagens, dentre tantas outras, sobre esse assunto que a gente poderia trazer. Em ordem cronológica, vamos para logo depois da ressurreição, né? Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e seguintes. Nós encontramos assim: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e beberão, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Outra passagem, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa é um pouco mais longa, conhecida, mas um pouco mais longa, mas nós vamos lê-la para entendermos o jeito de Deus fazer, né? Lá em Atos, capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: Não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que nós os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, também judeus, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e, atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz assim e assim lhes falou: homens da Judéia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, sobre a terra. O sol se mudará em escuridão, e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essas duas passagens, repito, dentre tantas outras que a gente poderia citar, dão para a gente a clareza do que foi predito por Joel, essa passagem que Pedro cita no discurso do dia de Pentecostes, a Joel capítulo 3, daquilo que Jesus declarou que iria acontecer como sinal, né, daqueles que seriam enviados, como sinal da igreja. A ação da igreja acontecerá assim, pelo Espírito Santo, isso acontecerá. O Senhor profetizou. Ora, e Pedro vive isso, a igreja primitiva vive isso. O Espírito Santo é dado e os carismas, os dons carismáticos vão agindo na igreja. Deus vai agindo na sua igreja. A igreja vai vivendo isso. Ora, há uma heresia, uma linha de raciocínio, podemos dizer assim, errada, estranha, que é a do cessacionismo. É de que esses dons carismáticos cessaram, eles só foram para a igreja primitiva, só para os primeiros apóstolos ali, só para os apóstolos, né? E aí, não, porque a gente percebe, né? Na vida dos santos, a gente vai ver aqui alguns, a gente percebe hoje na vida da igreja que não, o Espírito Santo não cessou de derramar também sobre a igreja, dentre tantos dons, os dons efusos, esses dons que estão aqui descritos no capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios.
da primeira carta. O Espírito Santo age. Nós vamos hoje nos deter um pouco mais nos chamados dons de língua. Por que chamados? Porque há 3 formas básicas da manifestação desse dom. Nós vamos nos deter um pouco sobre eles primeiro, sobre esse dom primeiro, que tem 3 formas de manifestação, porque exatamente por ser algo mais externo, porque a gente ouve, porque as pessoas falam, porque há barulho, há alguma dificuldade, algum preconceito, às vezes, com relação a esses dons. Mas o próprio Senhor, como acabamos de ler, diz que vai ser um sinal da sua igreja. O que nós temos como ação do Espírito Santo em Pentecostes, com relação ao dom de línguas, é um fenômeno já que a gente precisa explicar, e categorizar e dar nomes, para que a gente entenda. Isso é normal, natural e desejável. Mas o que acontece ali em Pentecostes, primeiro, eles, por um dom do Espírito Santo, vivem o fenômeno da xenolalia, que seria falar uma língua que você não conhece, falar em um idioma que você não conhece. E já ali o Senhor dá um outro dom, que é o dom das pessoas entenderem. 2 formas de manifestação do dom de línguas. Falar numa língua, num idioma que você não conhece, e a pessoa entender o que você está falando. E pessoas de várias regiões estavam ali, e como vimos, todas elas ouviram os apóstolos proclamarem as maravilhas do Senhor, cada uma na sua língua de nascimento, no seu idioma, na sua língua pátria. 2 aspectos aqui do dom de línguas. Mas há um terceiro aspecto. Há um terceiro aspecto. Não só falar em outro idioma, não só entender em outro idioma, mas há sim um aspecto do dom de línguas que é a oração em línguas. Ou o canto em línguas, o cantarolar em línguas. Também na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala disso. Na vida dos santos, nós temos alguns relatos. Os santos não se espantavam com isso, porque não tinham fechamento à ação de Deus. Nós temos, por exemplo, nos escritos completos de São Francisco, a seguinte expressão. Muitas vezes, quando Francisco orava, fazia um ruído semelhante ao barulho de uma pomba, repetindo e ficava assim em contemplação, expressando a alegria de seu coração com o rosto cheio de gozo. Escritos completos de São Francisco de Assis, pela editora Bach. Santo Domingos de Guzmán, no livro Orando Juntos, da editora Paulinas, diz assim: em certa ocasião, recordavam havê-lo ouvido falar em línguas, quando o escutaram rezar em alta voz, e todos viram de que forma orava, ainda que, curiosamente, não se pudesse recordar de nada do que havia orado.
ainda na vida de Santo Inácio de Loyola, no livro Diário Espiritual, escrito pelo padre Vitoriano Laranhaga. Temos assim: cremos que nos encontramos diante de um carisma de caráter desconhecido. São palavras misteriosas que soam como música do céu. Impressiona este seu aspecto musical. São deleitosos de se ouvir. E estas harmonias, que soam como orquestra e não são, sem dúvida, o objeto mesmo da graça. Ora, na vida dos santos, nós vemos essa realidade. Os santos abertos à ação de Deus, abertos ao Espírito Santo, sem nenhum fechamento à graça que o Senhor queria lhes dar, vão vivendo essa graça, sem neuras, se deixando conduzir pelo Espírito. Ainda mais, São João Crisóstomo vai dizer assim, em relação ao canto em línguas: se permite cantar salmos sem palavras, sempre que a mente se recolha em seu interior. Porque não cantamos para os homens, mas sim para Deus, que pode escutar os nossos corações e penetrar nos secretos de nossa alma. Isso está em um artigo, uma citação de São João Crisóstomo, de Ralph Martin, um missionário dos Estados Unidos, escrevendo para a revista Pentecostes. Santo Agostinho vai, no comentário aos Salmos, dizer assim: o que significa cantar com regozijo? Entender, porque não pode explicar-se com palavras o que se canta com o coração. Vale a pena repetir. O que significa cantar com regozijo? É entender, porque não se pode explicar com palavras o que se canta com o coração. Em outros santos há relatos dessa abertura ao Espírito Santo e, inclusive, sem preconceito, ao dom de línguas. Ora, nós vamos na vida nos abrindo aos dons de Deus. E por que nos fecharmos a um ou ao outro? Que o Senhor faça em nós aquilo que quiser, porque Ele dá o dom conforme lhe apraz. Sim, o dom será para a edificação do povo. Eles os ouviam falar na própria língua. Eles os entendiam também na própria língua. Mas também será para uma maior intimidade com o nosso Senhor. Mas também será para um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual e essa maior intimidade com o nosso Senhor, ela vai transbordar na minha vida. E também comunitariamente, isso terá efeito. O que nós não podemos, com relação a nenhum dos dons, dizermos que não é de Deus aquilo que a Bíblia, aquilo que a tradição, aquilo que a vida dos santos diz que sim, é do Senhor. Ora, que o Senhor, que dá o querer e o realizar, faça em nós aquilo que Ele quer, que Ele nos dê o dom que Ele quiser, que a gente esteja aberto e que a gente não crie para Deus barreiras, para nada que Ele quiser fazer conosco, inclusive para os dons, e nos dons, inclusive para os dons relativos, a
as línguas, para o dom de línguas, nos seus 3 aspectos mais conhecidos: o falar, o entender e o orar no Espírito. No próximo podcast nós veremos os outros dons que São Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 12. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.